Então, hoje vamos falar sobre uma coisa que eu senti o Senhor colocar no meu coração. Então, eu sentei a procurar os versículos. Então, é sobre o assunto de ressurreição de Jesus. Vocês conhecem? Mais ou menos. Você sabe, sim, um pouco. Muita gente sabe pouco, então eu vou mostrar com versículos que diz a Bíblia. Então, vamos começar com João, capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Achou? Uhum. Pode ler, por favor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que você entendeu desse versículo? Significa que vai encontrar com ele em outro, junto ao Pai, né? Quem crê nele, ou seja, quem acredita nele, ainda que depois que morra, vai continuar vivendo. Quem? Ele ou nós? A gente. Ok. E nesse momento ele está falando que ele é a ressurreição. Pelas palavras de Jesus mesmo, ele falou que ele é a ressurreição. Aham. Ele falou que antes que ele ia morrer, ele ia Ressurgir. Então, olhamos em Lucas 24, versículo 1 a 8. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando aqui ainda na Galileia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas suas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembram-se, então, das suas palavras. Então, ali ele está falando exatamente o que ia acontecer. Que ele foi dado para os pecadores. Eles vão ver que ele é pecador. Mataram ele. Mas ele falou que ia viver de novo, ressuscitar. Então, aqui confirma a palavra que ele morreu, ele viveu. Ressuscitou de novo. Quando você morre, você sabe onde vai? Isso é da caixa? Sim, é uma pergunta. Quando você morre, você sabe para onde você vai? Eu tenho dúvida, muita dúvida. Tem O que dúvida? acontece com a morte? O que acontece depois que você morre? Você Ok. fica vendo Na as verdade, coisas. no momento em que você morre. Então, vamos olhar o que diz a Bíblia. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ok, pausa. Vamos voltar de novo por versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Então, estamos felizes. Sabendo que enquanto estamos no corpo, então, enquanto você é vivo no corpo, você está ausente do Senhor. Entende que está dizendo que você não está na presença de Deus. dele. Ele não foi para a presença Ok? dele. Você precisa entender que nós somos compostos de 3 partes. Você sabe quais são essas Corpo, 3 partes? alma Corpo, alma e espírito. 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 Então, quando ele diz aqui que enquanto estamos no corpo, significa dizer que o corpo não é a parte mais importante desses 3. Né? Não. O corpo é como se fosse, a gente chama em inglês de suit, é como se fosse a sua capa. É como se fosse a sua parte externa. Só isso. Você realmente é o quê? É o espírito e a alma. Que é a combinação. O espírito, que é a parte de Deus, que é o que ele foi renascido, né, de novo. Foi quando a gente nasce de novo, é o espírito que é renovado. E a alma, que é o quê? É a combinação do coração com a mente, que é sentimentos e pensamentos. Ok? É o lógico com o sentimental. Isso é a alma. Ok? Então, quando ele diz aqui que enquanto estamos no corpo, o que é estamos no corpo? Enquanto estamos vivos. Enquanto a alma e o espírito está no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Entendeu? Aham. Ok?
número 7, porque andamos por fé e não por vista. Então, nós não podemos ver o mundo espiritual, não? Mas existe. Então, por fé, nós vivemos sabendo que existe. Existe Deus que não vimos, existe Jesus que não vimos. Então, cada dia nós vivemos pela fé. Então, continuamos. Continuando. Número 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Senhor. Quando deixamos este corpo, Já vamos pro Senhor. já vamos por Senhor. Então, essa é a alegria que temos, porque já sabemos, se eu não estou aqui, eu estou lá. Aqui, Deus está comigo no meu coração, Ele está manifestando. Então, a partir do momento que eu já morro, automaticamente eu já vou Já pro vai Senhor. lá. Porque olha só, em inglês ele explica muito melhor, dá mais tempo. Sim. Porque é como um piscar de olhos. Você está vivo, Morreu. morreu. Só que quando você fecha o seu olho, não fica tudo preto? É como se você fechasse o seu olho e agora você abriu ele e está num outro local, na presença do Senhor. Então não tem espera, não tem purgatório, não tem meio termo. Pra você não ir tem. pra um lugar, Você ter esse morreu certificado. imediatamente, você está na presença do Senhor. Por exemplo, sábado passado agora eu fiz o enterro da minha tia. Eu tive que ir no necrotério para botar roupa nela, para poder fazer as coisas. Então, eu sabia que aquilo dali era só a capa. Ela, imediatamente no momento em que morreu, ela estava na presença do Senhor. Ali, é só como se fosse uma roupa que você pega para lavar, você pega, não dá mais para usar, tem que jogar fora. Aquilo ali era só a capa. Ela está com o Senhor. É o que vai acontecer com todos nós. Não existe mais, aí tem gente que fala, mas a Bíblia fala sobre o seio de Abraão. A Bíblia fala sobre Seul, que é o inferno. Sim, são 2 lugares agora, não tem mais o seio de Abraão. Jesus foi ao seio de Abraão no dia da crucificação, para libertá-los, porque eles estavam lá aguardando a crucificação, o Messias. O Messias veio e fez o que ele tinha que fazer, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então ele foi lá e libertou todos que estavam no seio. E naquele momento eles foram para onde? Foram pra terra. Não. Não. Passearam Pela terra e depois foram subiram. Mas por que eles ficaram na terra? Não sei. Porque enquanto Jesus estava lá, que ninguém pode ir à frente dele, certo? Por isso que ninguém Até que antes antes o foi. pai vai. Exatamente. Por isso que ninguém antes foi e ninguém naquele dia também pôde ir, até que Jesus tivesse Na presença. ido pro Pai. Aí ele, pai, aqui, eu trouxe a turma aqui, ó. A turma tá aí. Entendeu? É como se você fosse para. Você não manda um amigo meu na sua casa, você traz ele com você. Entendeu? Foi o que Jesus fez. Com a exceção do seguinte: Jesus foi ao seio de Abraão, mas ele também foi ao inferno. Ficou. E como hoje a gente prega o evangelho, as pessoas falam, isso não existe não. Então tá bom. Então vai Depois ficando. você vai ver, você vai pagar o preço. Certo? É isso Então, mesmo. entendeu? Aham. Para você não ter mais dúvida, quando você não está vivo, já Quando está na você presença. piscou o olho, você já tá lá. Que bom. Já né? vai ali. Tá. Direto. O que Como você um- precisa para que isso aconteça? Aceitar. Ter aceitado Jesus. Ponto final. O A teu única coisa que relacionamento você íntimo. não vai pra lá é se você negar ele. Exatamente. O teu Aceita. relacionamento íntimo vai te dar o galardão. Aceitar que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele está no lado Do Pai. do Pai. Então, quando você acredita todas essas... Se você confessou isso com a sua boca e acreditou no seu coração, você vai está estar salvo. lá. Entendi. Mas pastor, e o cara que é assassino, que matou um monte de gente e simplesmente estava no hospital antes de morrer e falou que aceitou? Está salvo. Ele Acabou. aceitou. E Mas vamos- aí não é justo. E aqueles que viveu a vida inteira, está salvo também. Por que não é justo? Jesus tem até uma parábola que conta sobre isso, do fazendeiro que contratou uma mão de obra e estava pagando, vamos dizer, R$100 pelo dia. Certo? Você começou às 6 horas da manhã. Aí o trabalho estava muito pesado, os donos das terras foi lá e contratou mais 10 pessoas. Só que já eram 3 horas da tarde. Quando chegou às 6, parou todo mundo. Ele te pagou o dia todo e pagou o dia todo pro cara que começou às 3 horas da tarde. Aí você reclamou. Pô, mas ele ganhou o mesmo que eu? O que eu combinei com você? É. Não foi o que eu combinei com você? Eu quero dar para ele tudo. É a mesma coisa. Quem viveu uma vida inteira para Jesus, vai ter a vida eterna. Quem no Viveu- último minuto teve a Não, oportunidade, vai vai ter também. a mesma vida eterna que a gente. Olhamos Lucas 23, que é um exemplo perfeito, que não é as coisas que você faz, que ajuda você a estar na presença Aham. de Deus, é acreditar em Jesus.
Então, Lucas 23, 42 e 43. Lê, por favor, Lidiane. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que o ladrão falou isso para ele? Porque no verso 39, o outro ladrão do outro lado falou: se você é Jesus, tira a gente daqui. Sai daqui, Aí o ladrão que perguntou a Jesus falou assim: cala sua boca, porque eu e você estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos, ele não. Aí ele vai e acrescenta: Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, não é uma confessar. Ele aceitou aquela hora. Confessar que ele é o Jesus. E eu tô aqui porque eu mereço. Mas Jesus, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Então lembra quando as pessoas pensam que todas as coisas que eles fizeram durante a vida deles, não é isso que deixa você chegar no céu. É acreditar. Porque as pessoas, como ele falou, quando morrem no hospital, mas eles aceitaram meia hora antes, eles também podem ir no céu. Meu pai é um exemplo perfeito disso. Meu pai era ateu, passou a vida inteira dele desprezando, fazendo graça, implicando com o cristão. Sempre. Ele sempre falou que Deus não existia. Ele teve um problema na cabeça, um AVC, ficou em coma durante 26 dias e durante o coma ele teve uma visão com Jesus. Saiu do coma, 3 dias depois ele morreu. E as pessoas que não aceitaram? Elas tiveram oportunidade. E elas, depois que elas já morreram? Não tem mais Não tem mais chance. Acabou? Porque ele já foi no inferno para tirar quem estava lá. Pare e pensa, antes de vocês aceitarem Jesus Cristo, quantas pessoas vieram para falar de Jesus para vocês? Nossa. Certo ou errado? Mas quantas pessoas já passaram pelo seu caminho? E em todas as pessoas existentes na Terra, já passaram mais de 10 tentando falar do amor de Jesus. Então, eles não podem dizer: mas eu não sabia. Olha, eu mandei fulano. Eu mandei uma legião, 2 mãos cheias para você. E você não aceitou nenhum deles. Já então, tira a dúvida. Todos. A dúvida. E esse é o motivo porque Jesus ainda não voltou. E nem todos ainda aceitaram ele. Nem todos ouviram. Ouviram falar sobre ele. Porque não é simplesmente ouvir, mas é ouvir da maneira correta. Então quem é o culpado de Jesus não ter voltado aí? Não nós. Nós mesmos, porque nós temos que estar pregando o evangelho correto. Agora vamos olhar Apocalipse 19, versículo 11. Capítulo 19, começando com o versículo 11. É devagar, para pausar. Então, lê um versículo e vamos falar sobre isso depois, o próximo, tá? E viu o céu aberto. E eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Peleja com justiça. Então, ele julga e peleja. Pelejar é lutar. Não, julga a peleja, tá aqui. A peleja? A peleja. Julga e peleja. Ok, então, de quem está falando nesse versículo? De Jesus. Então, ele está em cima do cavalo branco para imaginar como ele está. Não, só de ler aqui eu já imaginei, né? Já está em cima do cavalo, não? O céu abriu e ali você vê. Agora, presta atenção uma coisa. Se você olhar para o céu estrelado hoje à noite, você vê a lua, não vê? Se eu estiver lá nos Estados Unidos e olhar para o mesmo céu, o que eu vejo? A mesma lua. Se eu estiver na África e eu olho para o céu, eu vejo o quê? A lua. Se eu estiver no Japão e olhar para o céu, eu vejo o quê? Aí você não vê a lua não, porque aí já tá... Em qualquer lugar, todos a gente vê, ele. concorda? Da mesma maneira vai ser com Jesus. Quando ele aparecer no cavalo branco, ninguém precisa falar para você: vamos ali olhar que ele desceu. Aonde você estiver, você vai olhar para cima e você vai ver o Senhor Jesus chegando. Isso sim que me arrepia. Eu gosto também. Isso que me arrepia. Então, ele é chamado fiel e verdadeiro. Ok? O próximo versículo, 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Olhos não teve fogo, mas são tão poderosos que você imagina que você sente que está queimando. Só para olhar. Ele tinha
coroas na cabeça. Diadema. Você sabe o que é uma diadema? A diadema, na verdade, era usada pelos reis da Pérsia para prender a coroa ou o turbante. Era como se fosse uma faixa que era branca e azul. E somente o rei podia usar isso. E significa a realeza. Significa que ele é rei. Entendi. Ok? 13. E ele não tem uma só. Há muitas. Muitas. 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Ou a palavra de Deus. Então lembra que em João, Ele fala, eu sou o verbo. isso, o verbo era com Deus. E o verbo Primeiro era Deus. o verbo era com Deus e Deus O verbo era Deus. Está vestido de sangue porque é simbólico sobre o sangue que ele O sacrifício. derramou, o sacrifício que ele fez. Ok, 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ok, então exércitos. Ali vamos começar a falar quem é esse exército que vem com ele. Que eles também estão Vestidos nos de cavalos linho. brancos. E vestido de linho puro. 15, então. E finíssimo, o quê? Saúde. Linho. Linho. Você tem que entender o seguinte, hoje pra gente pode parecer nada, mas o que foi escrito, Investiu em linho. o linho era o mais caro, era perfeito. E algo feito de linho era algo feito de uma linha só. Toda a veste era feito, não tinha costura, era, você entendeu? Então eram caríssimos, porque eram feitos à mão, eram Saúde. e era o mais caro do mais caro. E essa é a roupa que eles estavam vestidos. Lembra quando Jesus caminhava na terra? Ele teve Roupão roupão de desse linho, desse linho. linho, muito caro. Pessoas pensam que ele era pobre, mas não era. Esse vestido era E era caro. tão valioso que no dia da crucificação dele, Eles arrancaram. os soldados arrancaram e jogaram Pra para ver ganhar. quem ficava com ele, porque se cortasse perdia o valor. Então eles estavam fazendo tipo um sorteio entre eles, quem fica com aquilo porque era o mais valioso. 15, então. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ok, então da boca sai uma Uma espada. espada afiada. O que você entende por isso? A palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela consegue separar a alma da medula, ou seja, separar a alma do corpo, de tão afiada e de tão perfeita que é. Essa palavra, que parece uma espada, é as palavras que saem da boca de Jesus. Que ela vai separar as nações. Ela vai destruir aquilo que é ruim e vai trazer para consigo aquilo que é bom. Vamos olhar o versículo Vamos olhar o rapidinho. versículo que eu tô falando? Então vamos olhar rapidinho Bota o Hebreus. dedo aí, não tira, não Sim, perde. não tira, porque vamos voltar. Você não entendi. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, Então, aqui está fazendo uma comparação da espada com a palavra. quando ele fala, É isso que você vai sentir, está dividindo. Ele sabe meus pensamentos, ele sabe, porque todos que não são crentes, eles vão sentir, eles sabem, sabe? Então por isso fala que é como uma espada não sabe não somente os pensamentos, mas as intenções do do coração. coração. Porque tem muita gente que vai poder estar fazendo coisas que parecem certas ao ver, E o mas o coração coração não tá- está ali. Mas Jesus vai saber dividir com essa espada da palavra, tá? E diz que ele vai Ele reinar como um vara de ferro aqui na Eu minha. também. Cetro, vara, É a mesma Não é coisa. a mesma coisa. bastão, ramo. Agora versículo Você sabe o que é isso? Esse vara, bastão. E ele mesmo é o que pisa Oh, o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. ira de Deus. Então ele vem já com a ira de Deus. Vocês entenderam essa parte do cedro de ferro ou vara de ferro? Por isso que eu estou perguntando se vocês entendem o que é esse cedro de ferro. Esse aqui é como se Com fosse... vara de ferro. Ó, vou dizer para vocês o que o dicionário É? diz, ó. Indicando um governo severo
e rigoroso. É isso mesmo, tá vendo? Não tem mais desculpa. Não tem Acabou. mais, já era. Acabou. Ah, você não aceitou? Tchau. Não, mas não quero ouvir. É severo e rigoroso. Não é ruim, entenda bem. Ser severo e rigoroso é como você cria ela. Você não é ruim. Você é severa e rigorosa. Mas mãe, o que tem eu ir ali com as minhas amigas? Não. Isso é ser severo e rigoroso. Uma forma de proteger e de... Certo? Tá. Então esse furor e essa ira de Deus já é o furor mesmo que ele vem pra separar mesmo. E qual é o Lidiane. furor e a ira de Deus? Aonde está o furor e a ira de Deus? Do que Deus está com raiva? Do que Deus está irado? Você é pecador ou você é justo? Eu sou justo. E quem não aceita Jesus? É pecador. Então do que Deus está com furor e com ira? Dos pecadores. Não dos pecadores. Do pecado. Do pecado. Então é muito importante entender isso, porque João 3,16 diz o quê? Que Deus amou O mundo de quem? tal maneira. O mundo da tal Ele maneira. amou que- só os cristãos? Não, Não, amou o o mundo. mundo. Ele amou a todos. Ah, tá. Então agora o furor dele não está vindo nas pessoas, porque esse Deus é um Deus de amor. Entendi. O furor é no pecado. Você, com seu livre-arbítrio, escolheu o quê? Mas o furor não é para você. O furor é no pecado. Do pecado. Você escolheu, Você escolheu ficar no pecado. então você vai ter que pagar o preço. É. É a mesma coisa que você, um amigo teu te chama pra... Vamos ali roubar um banco? É. Cara, não gosto disso não. Não, vamos... Só vai com a gente, você não vai roubar não, você só vai ficar com a gente. Quando a polícia chegar, o que vai acontecer contigo? Vai preso também. Também. Por quê? Porque tá junto. Você escolheu participar de estar ali. É a mesma coisa. A polícia está com raiva de você porque te prendeu? Ou ela está simplesmente Agindo como ela agindo de deveria acordo agir. com a lei porque você quebrou a lei? Concorda? Entendi. Rapaz. É a você- mesma coisa que está dizendo aqui. Por isso que tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não entendo esse Deus. No começo matou todo mundo, depois amou todo mundo em Jesus. E no final vai vir com furor de novo? Esse Deus é paranoico. Essa Não, não. ira e furor de Deus, eu não entendi ela, por isso que eu quis perguntar a A ela. maioria não entende, por isso que eu estou explicando para vocês. O que é o furor e aonde está essa ira de Deus. Então tá. Não é nas pessoas. Não, é no Porque mal. você tem que lembrar o que Porque João pecado- 3,16 diz. Se você pode lembrar, quando ele estava na terra, ele era a ovelha. Ele era manso. Jesus. Puro de coração. Sim. Quando ele volta, não é mais Ovelha. a ovelha. Ele é o Ele é o Ele leão. ele- Agora, ele- Se você tiver que explicar isso para alguém, vocês já entenderam, mas quando você tiver que explicar isso para alguém, por exemplo, alguém no seu trabalho, você vai falar assim, olha só, são 3 funcionários trabalhando juntos com a mesma função. Um só, desde a hora que chega até a hora que vai embora, faz o trabalho que tem que fazer. Os outros 2 ficam sentados, batendo papo no telefone, e só trabalham quando o chefe chega. É justo? Tá certo? Não. Aí vai dar tempo de fazer o trabalho se o chefe não estiver lá? Não. Então quando o chefe chegar aqui e ver que o trabalho não está feito, o que vai acontecer com os 2 que não trabalham? O que vai acontecer com os 2 que não trabalham? Vai ser punido, né? Vão ser mandados embora, não É. vão? E o que está trabalhando? Então é exatamente isso que Assim vai é que acontecer. vai acontecer. Então, nós estamos tendo todo esse tempo, e não é pouco tempo não, nós estamos falando de 2000 anos já, certo? De que Jesus Cristo está sendo pregado para a oportunidade de aceitá-lo, porque a hora está chegando, ele vai voltar. E quando ele voltar, aí você fala assim, mas e os que já morreram? Eles tiveram a vida inteira para poder aceitar. Por isso é uma Exatamente. urgência que você fala com mais pessoas que pode, porque É. quando ele Por volta isso é Já é o galardão que nós todos vamos passar por isso. Isso aqui- Você vai falar assim, mas ninguém nunca me falou. O Bruno estava lá todo dia, Tá, falando é. e você não quis ouvir. É, não quis ouvir. É, sabe que temos uns amigos que o irmão sempre estava ministrando para o irmão dele. Ele nunca queria ouvir, ele começava a xingar ao irmão. Então, mas ele fala, sabe que eu te amo, eu te amo. Não sei quantos anos passou, ele aceitou. Agora ele é cristão também e vai na mesma igreja. Mas é porque o irmão não desistiu. Ele sabia a A mamãe é verdade. pedra dura. Ele não importa se você me xinga, eu te Vou amo. continuar a falar. Ele falou, sai daqui. Sempre ele brigava, mas porque ele era persistente, ele sabia, eu sei que é a verdade mais importante que as suas palavras que vêm da sua boca. E agora eu fico apaixonada que ele fez isso e agora todos os 3 irmãos são dentro da igreja, são cristãos. Mas porque ele não parou, Ele não desistiu. não desistiu. Posso te ensinar uma coisa pra você falar pra ele da próxima vez que ele fala isso pra você? Você fala assim, eu só quero falar mais uma coisa, eu nunca mais vou falar com você. Aí ele vai prestar atenção. Você fala assim, o que você prefere? De eu estar errada e eu ter perdido alguns anos da minha vida?
ou você está errado e você perder a sua eternidade inteira? Obrigado, tchau. Sério? E sai fora, deixa ele ficar pensando. Quando eu trabalhava no ministério orando por pessoas por telefone, tinha muitas mulheres que eram cristãs, E o marido casadas com ateus, choravam. Oh, Não gente. posso falar nada com ele. Não, era não pode uma nem ir à vida igreja. Não, você não vai pra igreja, miserável. não. Fica em casa. Ateu, eu não vou dizer. Mas que é ruim você ir pra igreja e seu marido não é? Mas Imagina elas se seu marido choravam. é ateu mesmo. Misericórdia. Totalmente contra. Porque a Bíblia diz que não fica Jugo jugo desigual. desigual. Ele não Você sabe o que é fica- jugo? O que é o jugo desigual? A palavra jugo veio do seguinte: carro de boi. De boi. Tá, A essa canga. me explicou. A canga. Ela é de madeira, ela prende 2 bois e os 2 bois têm que puxar. Se um puxar se desigual, Se um puxar desigual, um for pra lá, outro for pra cá, o que acontece? Não vai dar certo. Ninguém vai pra lugar nenhum. Sem contar isso, você é tão pesado pro sobrecarrega um boi. que ele acaba morrendo. É. Porque ele tá fazendo tanta força e o outro tá fazendo tanta força Ao contrário. que eles se machucam até o ponto de morrer. Isso é o jogo desigual. É a mesma coisa que você tá num casamento, com um acreditando numa coisa e o outro acreditando em outra. Chega um momento que você destrói os dois. Vamos embora. Ok, vamos continuar. Versículo 16. Quem estava lendo? Eu. Ok. No manto, sobre a coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na coxa, na perna, dizem que ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, já viu, tem uma imagem como Jesus vai voltar. Agora vamos falar sobre o exército. Quem é? Então, olhamos capítulo 20, versículo 4. Começamos ali. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo texto de Jesus Amém. e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não recebem o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí Ok. tá o galardão de quem servir ao Senhor Serviu agora. Aqueles dado o poder de Autoridade de julgar. Então, Lembra quando ele volta, ele tem cedro. o cedro Aham. de ferro. De ferro. E as pessoas que estão com ele, o exército, eles também têm o poder de julgar, ok? Julgar o quê? Nós vamos ter o poder de julgar tudo. Isso está certo, isso está errado. Isso pode, isso não pode. Você vai, você fica. Nós vamos ter o poder e a autoridade de reinar. É o que está escrito aqui. Agora, presta atenção. Se você reina sobre o quê? Sobre pessoas. Certo? Então, significa dizer que nós vamos reinar com Jesus. Então, nós vamos reinar sobre o quê? sobre pessoas. Sobre pessoas. E quem são essas pessoas? Não, aqueles que aceitaram a Ele, mas não fizeram nada com a vida deles. Eles vão ser reinados. Eles vão ter que ser governados. Nós vamos dizer para eles. Espera um momento, antes que você Se fica perca. com uma imagem. Quando ele volta, ele vem para reinar, mas tem pessoas ainda que não são crentes, mas não estão fazendo não A são vontade dele. inimigos de Jesus, simplesmente estão vivendo. Eles não pensam mal, não pensam bem, só estão ali, No muro. ok? O muro Não, do no diabo. muro não. É o que a gente está tentando É. ensinar. É relacionamento. Vamos explicar Quantas aqui. pessoas na igreja aceitaram Jesus, mas não vivem O que a com gente Jesus? vive. Vamos dizer assim na prática. É como tem a gente aqui, tem o pessoal da igreja ali. Nós vamos ter que reinar para eles, porque eles não entenderam o que era para fazer. É isso, né? E se Jesus voltar hoje, nós vamos estar no reino com Ele. Nós vamos receber autoridade Pra julgar. sobre essas pessoas que aceitaram a Jesus e não sabem de nada. Não sabe de nada. Tem que Nós vamos reinar, estar reinando sobre porque eles. eles ainda têm que aprender. O que Então, nós por- já aprendemos. Por 1000 mil anos. anos, Nós vamos caminhar. caminhar com eles. Eles querem fazer algo, tá, não pode fazer isso. Tá bom. Vou Só que ficar- aí, presta atenção. Não aprenderam? No verso anterior, como é que Jesus vem para julgar o quê? Ele trazendo o cedro de Ferro. ferro, que significa rigoroso Aham. e severo. É assim que nós vamos Nós- fazer. Hoje, nós temos que fazer com amor. Nós convidamos. Vamos fazer Porque, assim. né, que nós tá ainda errado, também assim, não olha que é fomos isso. ainda. Agora, quando Jesus voltar, nós vamos ter a autoridade. A polícia, quando te para que você está errado, fala assim: ô meu querido, não faça isso. Deus não te criou para isso. O que ele faz? Já chega lá dando cacetada, algema e leva preso.
É mais ou menos o que vai acontecer conosco. Nós vamos estar com autoridade e julgando o que é certo e o que é errado. Porque nós aprendemos dele o que é certo e o que é errado. Ok? Entendeu? Dá para entender agora? Eu Então, entendi por perfeitamente. 1000 anos, Jesus vem com exército. Tem crentes também. Está governando. Agora, quem é esse exército? Vamos olhar. A Bíblia diz que tem 144 mil pessoas que eram redimidos. Tem algumas religiões que falam que eles são parte desse grupo. Então, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Mas como é que é? 144 mil só vão ser salvos. Eles não entenderam que esses 144 Eles mil pensam não é que salvos, são eles. é redimidos, foram os escolhidos. Posso falar a verdade? Tem muita igreja evangélica que faz o mesmo. Ah, vamos fazer evangelismo nesse bairro aqui? Vamos. Bate de porta em porta. Aqui eu folhetinho pra vocês. Isso É, mesmo. tchau. É só isso. mesmo. Isso foi evangelismo? É só isso. Evangelismo é bater na porta. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Uma coisa que eu poderia orar com você que você está precisando? Alguma enfermidade, problema financeiro? Quem não tem um problema hoje? Não. Então, todos vai pedir, olha só, estou com um problema assim, pode orar por mim? Posso, mas para mim orar, a gente precisa estar de acordo. E para a gente estar de acordo, eu preciso te explicar uma coisa. Então vamos lá, abre aí em João 3,16, em João 17,3. Isso é evangelismo. Concorda? É, te entregar um papelzinho, te convidar Não para ir na é igreja, evangelismo. 19 horas, isso não é evangelizar, não. Isso não é ir de pregar, não. Não. Isso é ir de convidar. E de convidar. ok, vamos olhar capítulo 7 em Apocalipse, versículo 1 a 8. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, para ali, só um momento. Então, ali está falando quem são os 144 mil. Aham. São os tribos dos filhos de Israel. Aham. Quantas tribos são de Israel? Não sei. São 12 tribos. Foram divididas em 12 tribos, são os 12 filhos de Israel. Ok? Aham. Ok. Que é a descendência de Quem é esse? Israel. Não é só o nome de um local. Israel era o nome que foi trocado de Jacó. Ok? E Jacó era filho de Abraão. Ah, para mim era Israel o lugar. Que é o filho da promessa que Deus falou para Abraão. Olha para o céu, conta as estrelas. Olha para o mar, conta aí a areia aí. Quantos grãos tem? Consegue contar? Não, assim vai ser a tua descendência. Uhum. Então, os filhos de Jacó, que seu nome foi transformado de Jacó para Israel, os filhos deles são 12. Então tem 12 tribos divididas, que são as tribos de Israel. O nome dela originalmente era O enganador. Quando ele começou com a família indo para a Terra Prometida, Deus mudou o nome dele Para Israel. para Israel. Israel é príncipe das nações. Isso significa Foi, tem o um nome cara que lá na minha empresa chama em hebreu. Jacó, hein? Jacó significa o enganador. E o nome Imaginou? dele era Jacó, o Mas enganador, porque ele era o mais novo, então ele não tinha o direito a receber a herança do pai, e sim o mais velho. Mas ele enganou o irmão desde o ventre, na hora de sair, que eles eram gêmeos, na hora de sair ele enganou o Fica irmão. aí que eu vou primeiro. E durante toda a vida ele fez isso com o irmão. Entendeu? Mas Jacó se tornou um homem bom, Sim. porque quando ele teve um encontro com o Senhor, Mas todo mundo chama de Jacózinho. ele lutou com Jesus. Jacó lutou com Jesus. Lutou. Pancadaria. E Jesus deu uma surra nele. e o colocou, naquele momento ele trocou o nome dele para Israel. Ok, continuamos com o número 5. 5. Tem muita coisa boa na Bíblia que vocês precisam ler. Sim. Porque depende, que tem um monte de história aqui. Você tem que saber o que você quer. Para saber, você tem que ler tudo. Então, Aí mas quando você é vai isso. lendo tudo, aí você vai chegar no final, você fala: ah, eu lembro dessa história que eu li, que foi de Jacó. Ah, eu lembro dessa história de... Então, é isso que eu tô falando. Tem que ler a Bíblia toda.
Bom, vamos lá. 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Ok? Soma Ali 12.000 são vezes 12. 12 vezes 12, sendo 44. Então, todos esses são os Os filhos de Israel. de Jacó, que virou Israel. Então, entendeu? 144 mil, eles vêm com ele. Aham. Que são da tribo, do povo de Israel. Israel. Filhos da promessa. Nós somos adotivos, lembra? Esses são os... Você acha que só tem 12.000 de cada tribo dessa? Tinham muitos mais, só que tem 12.000 que foram fiéis E à separados. promessa Esses aí é que foram do separados. Messias vir. Foram fiéis ao Senhor, foram fiéis com a lei de Moisés. Então eles foram fiéis, por isso eles estão vindo como o exército do Senhor Jesus. Tá Ok? bom? Entendeu? Está ficando claro? Ok, Eu já agora estou até imaginando aqui. a Bíblia diz que Jesus foi a primícia dos eles que dormiam. Primícias que dormiam? Aham. Então, Jesus é um tipo de primícia para Deus Pai, para esses que eram mortos. Então, vamos olhar o versículo. Primeiro, E Jesus foi o primeiro, foi a primeiro primícia de Deus para Sobre a morte, sobre a daquele morte. que ressuscitou. Aham. Ele Os foi o primeiro. mortos. Aham. Ok? então, vamos olhar 1 Coríntios 15, 20. Mas agora, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, primícias. Você lembra que primícias no início era algo que você dá de volta para Deus. Aham. Gratidão, tudo o melhor que você tem. Os primeiros frutos. Primeiros frutos. A mesma ideia foi as primícias que damos na igreja. Aham. O melhor. Então, ele foi a primícia, primícia. que é o melhor. que é o melhor. Ele é o melhor de todos nós. Daqueles que já Que eram haviam mortos. Exatamente. Ok? Porque ele ressuscitou e foi ao seio de Abraão e trouxe, Os que estavam mortos. ressuscitou com todos eles e foi para o Pai. Então, continua, por favor, em 21 a 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você sabe o que a palavra vivificar significa? Retornar à vida. Retornar à vida. Tornar-se vivo. É. Vivificar. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, está falando sobre a ressurreição de todos. Ele primeiro, depois os outros acreditaram Na vinda dele. na vida dele. Depois nós, que está dizendo, na vinda dele. Na vinda dele. Na segunda vinda. Aham. Por uma pessoa, Adão, todos foram mortos. Uhum. Por uma outra pessoa, todos foram vivos. Mas quando fomos ressuscitados, Quando nós vamos ressuscitar e quem será ressuscitado? para Quando ver, e quem? então vamos voltar para o Velho Testamento, Zacarias, capítulo 9. Zacarias 9, 14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então, quando soa a trombeta é quando você vai ver Jesus voltar. Esse é um versículo. Agora tem outros. Daniel, capítulo 7:13. Daniel é um livro muito profético porque ele teve muitas visões que ia acontecer. Então, esta é uma parte onde ele viu o Senhor voltando. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará,
e o seu reino o único que não será destruído. Já ele está profetizando sobre o Em vez de reino. honra, a palavra correta seria glória. O meu tá glória. O meu tá Reino. glória. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino. Então, já está falando sobre o reino de Jesus. Isto era já no Velho Testamento. Tem outro que já limos, que era no Novo Apocalipse, Testamento. Aham. Novo Testamento. Então você vê que os dois Se encaixa. encaixam. O Apocalipse já existia, então, algum livro? Não. Não? Foi escrito por João de Jesus, que Foi- cuidou da mãe de Jesus. Agora vamos olhar Mateus 24, que ele fala também sobre a vinda de Jesus. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Sempre, sabe, vocês ouviram falar sobre a trombeta? Quando a trombeta soar, ele vem. Olha para cima, porque ele vem. E por isso tem muita igreja aí que fica tocando chofar pensando que ele já está vindo. A pessoa fica na igreja, fica com que é a trombeta que eles acham que vai ser. Mas eu suponho que seja uma coisa muito estrondosa, você imaginou? Um minerador no meio dentro da terra ele vai ouvir. E pode sair e olhar para cima que Jesus está lá. Ok, vamos olhar outra, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Correto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, 17. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eu gosto esse, sabe? Porque se você está viva quando ele está voltando, você vai subir. A sua capa vai ficar e você vai subir. Não. Não, sobe você com tá capa e vivo. tudo, Com e capa e muda a tudo? capa. É mesmo? É, e muda a capa instantaneamente assim. Porque só vai morrer a carne daqueles que morreram. Já morreram. Você não vai Você- experimentar a morte. Aí, viu? Jesus volta logo. Nem a primeira morte. A gente tá É falando por isso hoje. Paulo estava falando, se você Casar me pra mata, quê? que é Jesus está bom. voltando. Por isso que ele fala de não. Pra que casar? Porque ele estava vendo a Jesus está voltando. Porque Jesus estava voltando. Só que ninguém fez o trabalho. Imagina se todos fossem como Paulo. E Pedro. quisessem que ele voltasse Jesus já tinha logo, todo voltado há mundo já muito tava, tempo. né? Exatamente. Por isso não importa se você é vivo ou morto, você vai encontrar com ele. Seu corpo vai mudar. Eu imagino, sabe Você- quando em o livro de Atos, quando ele ressuscitou e caminhou pela terra por 40 dias, ele subiu assim. E todos ficaram olhando como é. E os anjos falaram, o que você está olhando? E quando as Ai. pessoas já viram milagres de Jesus e falam, isso aí deve ser mágica, tem alguma parada aí. Tem gente que continua não acreditando. Agora, Especiais. por que você acha que o nosso corpo tem que mudar? Não sei. Esse novo corpo não vai envelhecer, Incorruptível. não vai precisar de comida. Corruptível. Incorruptível. Incorruptível. Não vai envelhecer, não vai precisar de comida. Vai viver Nós por vamos nos sempre. alimentar pelas palavras do Senhor. Ele não vai ficar doente, então não vai ter nada, você não vai precisar ficar bebendo água, não vai precisar comer, a gente só vai Água existir eu vou e reinar agradecer, com porque ele. né, eu já não lembro mesmo de beber. Nada vai ficar velho, sabe? Não vai ter problema de dente, não vai ter dor, não vai ter nada de errado, vai ser perfeito. E perfeito durante quanto tempo? Pra toda a eternidade. Eternidade. É legal, não? Pensando isso. Então, essa que nos dá alegria, pensando. Sabe, tem um versículo que fala, quando você está na tribulação e problemas, você fica pensando aonde você vai. Porque isto vai passar rápido. É. E quando você está com ele, vai ficar muito tempo. A Aline Barros tem um louvor, né? Estou olhando para o alto. Tem mais, mas já é muito tempo, então tem que parar. Termina. Hã? Onde está Semana o que tempo vem que ela passou, termina. Jesus? É, assim, esse estudo é muito maneiro, por causa que, assim, a gente imagina tudo o que está escrito, né?
Então, aí a cabeça assim viaja um tempão pensando o céu se abrindo, aí ele descendo, aí descendo o exército atrás dele. Você imaginou que maneiro? Você entendeu a parte de governar? Como assim você fala? Que nós vamos governar, Sim. certo? Então agora eu te pergunto o seguinte, para ficar fácil para você entender. Você assistiu o filme de medieval, já? Já. Do rei com o castelo, Aham. Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, não tem? Aham. Então olha só, imagine que tem um castelo. Aham. As pessoas que estão no castelo, elas são de quem? Do rei. Do rei. E as pessoas que estão do lado de fora do castelo? São os plebeus. Também são do rei, não são? É, E mas só vem para dentro do castelo quando? Quando tem rei- algum problema, as portas do castelo se abrem, eles entram para o rei protegê-los. Aham. Porque eles também fazem parte do rei, Aham. do reino. Aham. Concorda? Sim. Então o reino de manhã abre a porta do castelo, o pessoal que fica, mora lá fora, os plebeus, né? Eles vêm, aí fazem o comércio, né? Vendem as coisas, estão ali, eles estão protegidos pelo rei, eles estão ali. Agora eu te pergunto, eles veem o rei? Não. Eles conversam com o rei? Não. Eles ouvem os ensinamentos do rei? Não. Então é o que eu tento explicar para as pessoas. Exatamente isso vai acontecer conosco. Aqueles que estão hoje dando a sua vida, como Aqueles eu, que por estão hoje exemplo, dentro do castelo. eu abri mão de todos os meus sonhos aqui nessa vida. Eu abri mão da minha profissão, eu abri mão de dinheiro, abri mão de casa, abri mão de carro, abri mão de tudo. Familiares, de tudo, para servir ao Senhor. Você acha que eu vou ficar do lado de fora do castelo? Ou eu vou ficar dentro? Inside. E provavelmente vou ser um dos cavaleiros dele. Com Se o senhor certeza. não for, E vou ninguém sentar vai na ir. mesma mesa com ele e vou falar assim: honras e glórias ao meu rei que está ali na pontinha. Mas é isso que compete às pessoas que estão dentro do castelo para falar com aquelas pessoas que. Porque a pessoa que está dentro do castelo, ela ouve direto do rei. Isso. Então essas pessoas que ouvem direto do rei. É o que vão dar elas a vão ordem, ter que vão ter dar autoridade. É, uma autoridade sobre Exatamente. aqueles que estão fora. Então você entendeu. Agora eu te pergunto: onde você quer estar? Eu quero estar dentro. Você é o quê? Você agora você está no lugar de quê? Mas você pode estar No dentro. momento eu tô fora, né? Ó, você pode estar dentro, mas você pode estar dentro tomando conta do meu cavalo. Mas aí não Pode estar trabalhando no adianta. estábulo. Mas aí não adianta. Você está me entendendo? Então, aonde você quer estar? Isso é real. E aí é onde entra o nosso livre-arbítrio. Aham. O que é importante para você? 100 anos Vai ter. ou a eternidade? Alright. Fazer a tua vontade durante 100 anos e viver a eternidade do lado de fora, porque você aceitou a Cristo, você faz parte do reino. Uhum. Só que você vai ser julgado, mais você um. vai ser liderado por outros. Você nem vai ver o teu rei. Você não vê ele hoje, não vai ver ele na eternidade. Entendi. Talvez você veja ele passando. Você entendeu? E eu quero estar do lado do meu rei. Com certeza. Se eu não puder ser um dos cavaleiros, eu quero ser pelo menos aquele que leva o vinho dele para ele. Na Bíblia fala do cupbearer, que é aquele que, Tem problema que não, prova primeiro para poder não matar o rei. Eu me contento, aí depois- eu me contento de ser o bobo da corte. Precisa de um bobo da cor. Você entendeu? É onde eu tento mostrar para as pessoas que aquilo que a gente faz agora vai impactar o que vai acontecer no futuro para nós. Quando eu digo futuro, é a nossa eternidade. Uhum. Quanto mais eu conheço dele, quanto mais eu faço o trabalho dele agora, é o que ele diz, é a parábola dos talentos. Se ele me deu 2 talentos e eu multipliquei esses talentos para 4, o que ele vai me dizer? O senhor fez um bom trabalho, né? É exatamente o que a parábola diz. Entra no gozo do teu Senhor. É, o senhor vou já, te colocar aqui sobre o senhor já novo. fez para 4, né? Pelo menos isso aqui eu já tenho certeza que No já fez pra pouco 4. foste fiel, E no muito. no muito o quê? Deixa eu colocar aí. Quem me coloca? Ele. Então não sou eu que me coloco. Eu tenho a minha única função é o quê? Ser fiel fiel. no pouco. E agora, esse período que nós vivemos, esse é o pouco. Você abrir mão hoje de conforto, das coisas que você gosta, não é nada comparado com o que a gente vai ter na eternidade. Só que as pessoas não conseguem entender isso. E tem muita gente, tem muito cristão que não consegue nem ver isso. Mas foi o que o senhor fez, né? O senhor abriu mão de lá de fora para vir. Exatamente. Eu abri E mão aqui o de senhor uma veio- profissão que eu poderia ganhar muito dinheiro, que eu poderia estar senhor poderia vivendo estar milionário super agora. bem. O que o senhor começou com a gente aqui no estudo aqui que ficava cheio, agora sobraram nós. Entendeu? Os Então, fiéis. Mas o Senhor não está preocupado com quantidade, nem eu. A gente está preocupado com qualidade.
E não são só vocês. Eu tenho meu primo que eu ministro para ele o Uhum. tempo todo. Ele começou bem depois, só que ele já te passou. Porque ele não perde uma oportunidade de estar estudando a palavra. E hoje, ele fala coisas que eu falo, mas eu nem te ensinei isso, você já sabe isso. Porque ele está estudando e o Senhor está revelando para ele. Então ele já aprendeu a parte do relacionamento. Não é ficar dependente de mim. Eu estou ajudando o início. E vocês têm que... o meu objetivo é vocês se tornarem como eu. A gente está junto, paralelo. E de repente um dia, você me ensinar alguma coisa. Você está me entendendo? Esse é o objetivo. Aí eu vou ter sucesso. Porque eu criei o quê? Um sucessor. Eu me multipliquei. Entendi. Ele revela coisas diferentes Para pras pessoas diferentes. Ele entende algo e eu entendo algo diferente. Você vai entender. Quando você fala conosco, vamos ver. Eu não vi isso. Obrigado. Sabe? Entendi. Assim, todos estamos aprendendo de um ao outro. Eu Você vê que aprendo. esses estudos de Apocalipse, quem faz é ela. Eu aprendo com ela. Você entendeu?